Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua família, seu dia, sua sexta-feira, o final de semana que está chegando, que seja maravilhoso, que você tenha uma programação maravilhosa com a sua linda e abençoada família, começando pela mesa. Sim. Não tema nada. Apenas confie em Deus. Olhe para Ele e se joga nos seus braços. Aquele que começou a boa obra terminará. Nós vamos ver na cura do cego de Betsaida, o Senhor, um milagre único, porque Ele operou um milagre em 2 etapas. E tudo na Bíblia foi registrado para nos ensinar, nos dar esperança. Às vezes parece que uma coisa foi até um ponto e dali não vai passar. Aquela obra não vai ser concluída. Vai. Sim. Na verdade, a gente aprende aqui que é preciso perseverar até que tudo se complete. Agora, é preciso sair do lugar da incredulidade. Porque Betsaida, lembra do que Jesus falou? Ai de ti, Betsaida. Betsaida representa o lugar da incredulidade. E para Deus fazer a obra, a primeira coisa que Ele vai fazer é nos tirar do lugar da incredulidade. Porque você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. É fundamental a fé. Deus responde fé. Deus não vai responder chororô, movimentos. Não. É fé. O justo viverá pela fé. É pela fé. Nós temos que dar uma resposta de fé. Está escrito, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho Isaías 54. Eu vou cantar antes de ver. Eu vou limpar o terreno. E vai ter gente me perguntando, mas o que você está fazendo? Estou me preparando para a vitória. A Bíblia não fala que você sela o cavalo, mas quem dá a vitória é Deus? Então eu vou cooperar, eu vou possuir, eu vou dar meus passos de fé. Lembra que em Nazaré, não é que o Senhor não quis, Ele não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade. A incredulidade trava tudo, impede o sobrenatural. Se você quer viver o sobrenatural, você tem que sair do lugar da incredulidade. Então, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Para fora de Betsaida. Ele tirou daquela atmosfera incrédula, daquele ambiente incrédulo, questionador. Ele tirou do meio das más influências, as influências incrédulas. Porque a incredulidade, ela cria uma atmosfera de impossibilidades, né? Ela trava. Você não vai viver o sobrenatural em meio
a incredulidade, negatividade, assuntos irrelevantes, questionadores. Quantas pessoas que já me contaram que a mesa, né, não faz muito tempo, uma mulher contou, bispa, o meu conceito de mesa mudou completamente quando eu comecei a te ouvir. Porque mesa para mim, desde que eu era menina, era para falar mal das pessoas, reclamar da vida, destilar veneno e amargura. Esse era o padrão da minha família. Vinham parentes na mesa, muitas vezes terminava em briga, o povo brigava, ficava muito tempo sem conversar. E aí eu me caso e eu vivia dizendo, ó como a programação, se você não tomar consciência, você vai... Tudo que você falou que não ia fazer, é o que você está fazendo agora, porque você foi programado dentro de uma cultura. E ela falou, eu fazia a mesma coisa. A mesa era para brigar com meu marido, era para falar mal da família dele, era para brigar com meus filhos, reclamar. Eu tirava a paz, aí meu marido levantava da mesa, aí criança começava a chorar, depois eles foram crescendo e ficavam emburrados, de cara feia. Eu comecei a perceber que ninguém queria mais fazer refeição com a gente, comigo ali à mesa. E ela disse, mudou a minha visão. Por quê? Porque eu tinha... eu até fiz promessas, mas eu inconscientemente, eu estava reproduzindo o ambiente que eu fui criada. E eram muitas reclamações e questionamentos. E ela falou, e um detalhe, bispa, muito importante. Eu venho de uma família de cristãos, mas penso um povo de língua grande. Penso um povo que ficava ali à mesa, falando do pastor, falando da igreja, falando de obreiro, falando de tudo. Igualzinho você fala, eu discordo, eu não concordo, eu acho, um monte de achólogos. E esse padrão eu venho quebrando através da consciência que o programa Mudança de Vida tem me dado. Ela disse, minha mente mudou mesmo. E eu consegui ver tudo que estava oculto aos meus olhos. E que, na verdade, nós sempre fomos crentes incrédulos. Ela disse, sempre. Eu vim de uma família de incrédulos, eu era incrédula, porque tudo que a gente ouvia sobre a língua, não falar mal das pessoas, não julgar as pessoas, orar, a mesma boca que louva a Deus, que ora a Deus, que adora a Deus, não pode estar amaldiçoando o irmão, de uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada. A gente estava ouvindo isso aí, eu desde menino ouvi isso. Eu ouvia na escolinha. Mas nós não vivíamos nada disso. O Senhor fez muitos milagres, o Senhor operou em Betsaida. Ele esteve lá, ele deu condições das pessoas conhecerem de verdade a Deus e se renderem, mas elas rejeitaram. Tem gente que não é que a pessoa não tem acesso à informação bíblica, é que ela não acredita.
Entendeu? Ela não acredita. Ela fala que é crente, mas não acredita. Pior, né? Crentes que não são bíblicos. Eles vivem de uma maneira totalmente antibíblica. Eles não têm um pensamento bíblico, uma visão bíblica, uma boca bíblica. Não, são incrédulos. E ela disse que foi ouvindo, que ela foi destruindo aquela atmosfera de incredulidade, de amargura, e resgatando a família, o valor da família, o valor de estar à mesa em família, de usar a mesa para orar, para glorificar a Deus, para invocar os céus. Porque você cria uma atmosfera. Qual é a atmosfera da sua casa? De fé, de louvor, de adoração. Qual a atmosfera que você tem criado? De bênção. Você tem sido uma bênção, um abençoador. Da sua boca só saem palavras de bênção. Você está sempre abençoando as pessoas, se alegrando com os que se alegram. Porque, escuta, eu sempre falo, se você não quer fazer parte do problema, você não pode querer fazer parte da solução, não é mesmo? Porque tem gente que só sabe apontar o dedo e criticar. E dar a opinião. Não, porque eu acho que ele devia fazer assim, porque eu acho. Não. A Bíblia fala, chorem com os que choram. Se alegrem com os que se alegram. Então a pessoa está passando por um momento difícil, esteja com ela, dá apoio. Não fica apontando o dedo, não. Não vai botar mais uma lepra no leproso, uma ferida no leproso. Eu sempre falo para as pessoas, eu ensino meus meninos desde pequenininhos, tem gente que se aproveita quando uma pessoa já errou muito, né? E aí usava para eles o leproso. As feridas que ele contraiu é por conta dele. Mas não tenta botar mais uma lá não, atribuir, esse aí só faz bobagem, vamos botar na conta dele. Que o que você planta é o que você vai colher, vai voltar para você. Então não é o nosso papel. Nossa vida não vai ficar melhor apontando o dedo para as pessoas, criticando, achando. Não vai ficar melhor. A nossa vida fica melhor quando nós abençoamos. Se tu uma bênção, tudo que você plantar é o que você vai colher. Quando você chora, você sabe que uma pessoa está vivendo um momento difícil, você ora por ela. Você ora por ela, você chora com os que choram. E quando ela está testemunhando as vitórias, você se alegra, você aplaude, porque o que você honra é o que você atrai. Inveja, amargura, ressentimento, ciúme do que a pessoa tem e está vivendo só vai pesar contra você. Só. Você não perde nada. Jesus falou, se entrar numa casa e declarar paz e ninguém quiser paz, não preocupa não. A paz volta para você. E eu gosto muito do ensino do Senhor, se entrar numa cidade que o povo rejeitou, bata os sapatos, não leva nem o pó dessa cidade. Sabe o que eu entendo para minha vida? Você não vai levar nem o pó do lugar. Quanto mais ofensa, chateação, amargura. Esse povo me rejeitou, me criticou. Não, eu não vou levar nada. Eu vou carregar comigo o que é bom.
Se é ruim, eu não quero. Jesus, a primeira coisa que ele fez foi tirar daquela atmosfera, daquele ambiente de incredulidade, de amargura, de rejeição à palavra. Ele levou para fora do povoado. Então, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. A visão dele não estava perfeita, a obra não estava perfeita. Agora, o Senhor curou outros cegos, e que, inclusive, o cego de nascença, instantaneamente. Mas você vai ver que em cada caso, o Senhor, em cada um, ele lidou de uma forma para nos ensinar, para nos dar esperança. A primeira coisa que ele faz é trabalhar para nos tirar do ambiente da incredulidade, do negativismo, da rejeição à verdade. Ele vai nos tirar do lugar do engano. Ele vai nos levar para fora. E aí ele começa a obra. E não é porque não está completa que ele não vai completar. Não estava completo. A visão não estava perfeita, mas ia ficar, porque, mais uma vez. E eu creio que o Senhor está falando isso aqui para você. Ele vem, você vê que é um processo aqui. Ele tira do lugar da incredulidade, ele leva para fora, ele impõe as mãos. Está aqui, Ele pegou o cego pela mão. Ele pegou o cego pela mão. Levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem. Impor-lhe as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas que elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente, perfeitamente. Ei, Deus começou uma obra linda na sua vida. E ele não terminou, e ele está aqui dizendo: eu vou terminá-la. Eu venho trabalhando com você nesse processo. Eu estou tirando você desse lugar da incredulidade, desse padrão velho, obsoleto, atrasado, incrédulo, negativo, dessa atmosfera de incredulidade. Eu peguei na sua mão, eu tô conduzindo você. A minha mão está sobre você. E eu vou completar a obra mais uma vez. Ele colocou as mãos sobre os olhos do homem. E é o que o Senhor está fazendo. Sua visão vai ser perfeita, espiritualmente. Ele está curando. Aí, talvez uma ferida antiga, traumas. Ele está curando você. Isso não vai mais ter peso na sua vida. Ele está abrindo a sua visão espiritual. E ele está concluindo, ele está aqui falando que ele vai concluir aquilo que ele começou. Ele não terminou, mas chegou a hora dele concluir isso. Aqui, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Sim, você vai ver tudo claramente, com os olhos da fé. Você vai ver a obra concluída. E Jesus mandou para casa.
Mandou para casa. Mandou para casa, que é o que algumas pessoas precisam. Lembra do gadareno que queria seguir Jesus ali? O Senhor falou, não, você vai voltar para a sua família e vai contar o que o Senhor fez na sua vida. E ele voltou para casa e Deus pôde o quê? Claramente, o Senhor queria o quê? Uma restauração familiar. E então ele se tornou um grande evangelista ali em Decápolis. E aqui esse cego, você vê que o Senhor mandou ele para casa, vai para casa. Porque às vezes tudo que nós temos que fazer é ir para casa, voltar para casa, arrumar a nossa casa, botar ordem na nossa casa, alinhar a nossa família, mudar as coisas em casa. Vai para casa. Tem gente que vive fugindo de casa. Ele não quer enfrentar os desafios de casa. E ele foi curado para voltar para casa e mostrar o que o Senhor fez. Ó, minha vida mudou. Minha vida foi transformada. Eu fui tirado do lugar da incredulidade. Eu fui restaurado. Minha vida foi mudada, a obra foi feita na minha vida e o Senhor mudou minha vida. E ó, Jesus mandou para casa dizendo, não entra no povoado. Então significa que ele estava num lugar que não era a sua casa. Ele não morava aqui em Betsaida, mas ele estava em Betsaida. Tem gente que está no lugar errado. E o Senhor está restaurando para você voltar para o lugar certo. Voltar para casa e nunca mais voltar para o povoado de Betsaida. Para o lugar da incredulidade, para o ambiente da incredulidade, para a atmosfera da incredulidade. Não. O Senhor nos restaura para que o nome dele seja glorificado. Para que nós possamos continuar a vida de maneira sábia, para que nós possamos construir uma vida que o honra, que o glorifica. Então vai para casa e não volte para o povoado. Eu já tirei você de lá. Você vai voltar para sua casa. E você não vai voltar para esse povoado aí não, para esse ambiente aí. Acabou. Ei, talvez Deus já tirou você de um ambiente, de uma fé que não funciona, de um lugar que não funciona, de um ambiente onde pessoas que não temem a Deus faziam parte do seu círculo íntimo. Não volta para lá, não. Porque Deus está curando a sua visão espiritual. Ele está concluindo a obra que ele começou. E é para você voltar para casa. E uma obra grande ser feita na sua casa. E você não vai voltar mais para esse ambiente. Para aquele lugar que o Senhor pegou, pegou na mão, pegou pela mão dele e tirou ele de lá. Talvez foi isso que o Senhor já fez. Você sabe que Deus pegou na sua mão e tirou você de um lugar. Não é para você voltar para lá. Talvez ele tirou você de um relacionamento, de um ambiente, de amizades, de um círculo íntimo, de gente incrédula. Talvez ele tirou você de uma fé. E assim, aprenda com a palavra. Ele tirou você de um padrão. E ele tem trabalhado novos hábitos, uma visão renovada, uma visão perfeita de fé. Em nome de Jesus, Deus vai concluir a obra que ele começou. Ele tirou você de um lugar, vai concluir a obra para você voltar para casa e agora ser um instrumento dele de restauração lá. E a recomendação final é: não volte para aquele lugar. Nunca mais. Lindo, lindo, lindo. Deus ama você.
e aquele que começou a boa obra terminará. E você vai ser um instrumento que vai impactar outras pessoas, de mudança, na sua casa e na vida de muitas outras pessoas. Tenha certeza disso. Eu tenho certeza no meu espírito, pela palavra, que Deus está aqui falando com alguém e você sabe que é com você. Então, absorva e siga direitinho as orientações do Senhor e viva a glória dele. E você vai ver, o nome dele vai ser honrado na sua vida e através de você, porque Deus está fazendo uma obra na sua vida para fazer através de você, como foi na vida do gadareno, como foi na vida desse homem aqui. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo, visita lares, corações, passa do teu sangue, eu repreendo a incredulidade, dúvida, negativismo, tudo que prende essa pessoa num lugar de estagnação. Eu repreendo em nome de Jesus. Que ela neste momento, Senhor, esteja se levantando com fé, coragem, alegria, entendimento, e que ela absorva a sua palavra, se vista dela, se alinhe e siga os passos que o Senhor está orientando. Que ela creia, que ela caminhe por fé e creia na obra que o Senhor começou e vai concluir, para que o seu nome seja glorificado. Tenho certeza que o Senhor está aqui dizendo, eu estou fazendo na sua vida para fazer através de você. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos de oração, consagro tudo e tomo posse de todas as definições e mudanças, restaurações, restituições, transformações de uma visão perfeita. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, dê abundância para esses fiéis, levanta mais semeadores porque precisamos e onde os programas estiver chegando, que essa palavra tenha discernido, esclarecido, orientado, direcionado vidas e que eu deixe pessoas aqui, Senhor, bem posicionadas, cooperando com o Senhor para viver o melhor tempo da vida. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje a reunião do Deus que Sara, um trabalho maravilhoso, domingo batismo. E assim vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente, você sabe que é um prazer estar aqui. Nós somos o povo da toalha na cintura. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quantos anos tem sua montanha de problemas e de sofrimentos? Quanto tempo faz que você não consegue se livrar dela? Falta-lhe fé? Faltam atitudes de fé? Você deve crer e agir dentro deste crer, ou seja, crer e falar, independentemente da circunstância que se lhe apresenta.